Pais, irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Mas aqui vamos encerrar os dons do Espírito Santo. O Luiz falou aqui muito sobre o que significa os dons do Espírito Santo, e aqui agora a gente vai ver na prática os dons que há na Bíblia, que a Bíblia nos incentiva a pedir a Deus que a gente seja contemplado com eles. São dons que estão lá em Romanos, Coríntios, Efésios, né? Mas antes disso, eu queria que nós orássemos, né? Essa semana de decisão para o nosso país. Não sei se você já hoje orou pelo nosso país, mas vamos orar um pouco pelo nosso país, orar também, né? Tem as duas Lourdes, né? A Lourdes, sogra do irmão Rubens aí, está a par de fazer uma cirurgia aí, não é? E a Lourdes, mãe do Paulo, né? Que também está um pouco ruim de saúde, está piorando o estado dela, né? E nós vamos orar por elas também, pelo nosso país. Então vamos fechar os nossos olhos, ter um tempinho de oração em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos te louvar nessa noite, Deus. Clamar ao Senhor, que é bom, que é justo, que é fiel, que é misericordioso, que é gracioso. Primeiramente pela vida da dona Lourdes, Deus, sogra do Rubens, mãe da Ana Paula, Deus, está aí a par da cirurgia, que o Senhor venha abrir a porta, o Senhor já esteja cuidando de quem estará cuidando dela também, Deus, em nome de Jesus, que venha tudo dar certo, ela venha ter ali o que está fora do lugar reajustado, Deus, através dessa cirurgia, sendo a vontade do Senhor, até sem a cirurgia, Deus, em nome de Jesus. Também oramos pela vida da Lourdes, mãe do nosso irmão Paulo, da Arlene, da Marlene, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde dela, que tem sofrido com Alzheimer, Deus, o Senhor seja misericordioso, Pai, as taxas delas não estão bem, não estão boas, mas o Senhor pode reverter esse quadro, nós cremos nisso. Assim também como o Senhor pode entrar, Pai, com tua ação sobre o nosso país, Deus. Aquilo que nós oramos aqui na igreja, que esteja, meu Pai, em conformidade com a tua vontade, Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer paz no meio do seu povo, Deus, com relação à escolha do nosso próximo governante terreno, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós temos uma vontade, mas o Senhor pode estar, meu Pai, fazendo a nossa vontade junto com a sua, ou só fazendo a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar o nosso país a partir, meu Pai, dessas eleições, Deus, seja um final de semana, um dia de domingo, meu Pai, sem guerra, Deus, em nome de Jesus, nem guerra de palavras, nem guerra, meu Pai, uns com os outros, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar para que a partir do dia 31 de outubro, meu Pai, nós sejamos aí prontos para lidar com o que espera o nosso país, Deus. Em nome de Jesus, abençoe os relacionamentos que, meu Pai, se desgastaram durante, meu Pai, esse período de eleição, Deus, para que o reino do Senhor não seja prejudicado por relacionamentos que não estão segundo a vontade do Senhor, Deus. Abençoa a gente aqui nesta noite com o estudo da Tua Palavra, que o Senhor venha nos guardar e nos abençoar, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Então, a gente vai encerrar aqui esses dons do Espírito Santo, como eu falei, né? Começando por entender que há muitas pessoas talentosas na igreja, né? Em várias áreas, músicas, esporte, né? Comunicação, informática, né? Entre outras coisas, né? O dom de ficar sentado, né? Esses talentos aí são para a glória de Deus, né? Eles já nascem com a pessoa e podem ser usados tanto dentro da igreja como fora da igreja. São aí os talentos que Deus nos dá. Mas aqui nós estamos nos referindo a dons espirituais. O dom espiritual é um pouquinho diferente, porque ele é concedido somente para o crente, somente para o salvo pelo Espírito Santo, para ser usado exclusivamente dentro da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos falando aqui do corpo, né? Pessoas ajudando, edificando umas às outras com os seus dons. Esses dons definem aquilo que o crente faz, questão de serviço. Aí ele vai levantar da cadeira para poder fazer, né? Então, Deus fornece os dons e requer que sejam exercidos. Não adianta nada eu saber cantar, não adianta nada eu saber mexer bem em informática ou cozinhar
tremendamente bem, né? Mas eu não está fazendo isso para a glória de Deus, né? Então, ele quer trabalhar através de nós com esses dons de serviço. Falamos um pouco do fruto do Espírito, que define aquilo que o crente é em relação ao seu caráter. E não somos nós que produzimos esse fruto do Espírito, é o próprio Deus que produz o fruto do Espírito. Né? E não quer que o fruto seja o quê? Verde, devens. Né? Esses dias eu fui comprar uma banana, aí lá no Espírito Santo costuma falar devens, né? Ela não está nem madura, nem verde. Né? Mas eu peguei ela mesmo assim, cheguei em casa, está devens aqui a banana. Né? O Carol não sabia o que significava devens, não. Sabe não? Aí, é o estado que ela não está nem madura nem verde. Né? Está ali no meio do caminho. Fala como? De vez. Uai. Devens. Então ele quer que a gente amadureça com este fruto do Espírito, com este dom, né? Para que ele quer trabalhar em nós, para que a gente seja cada dia mais transformado segundo a imagem do Filho de Deus, que é o nosso propósito aqui nessa terra. Então a gente vai ver aqui 13 dons espirituais de serviço que a Bíblia nos fala dentro da sua palavra, em livros diferentes, que é para o crente exercer na edificação do corpo de Cristo. Né? Dons sem frutos, lembrando, são sem nenhum valor. Como eu falei, não adianta saber cantar, cozinhar ou fazer qualquer outra coisa, se ele não tiver fruto, né? Como diz lá João 15, ele é lançado fora e não tem valor nenhum. A presença ou a ausência na vida de um membro do corpo de Cristo afeta diretamente os resultados do exercício de qualquer de seus dons espirituais. Que dons são esses? O primeiro, começando logicamente, é o dom de serviço. Aí como que vai acontecer aqui? Nós vamos ler o texto bíblico, eu vou trazer aqui características principais desse dom, né, erros que as pessoas costumam cometer com esse dom, né, e quando o dom é mal entendido, quando nós não entendemos o dom, o que acontece? Né? Então vamos abrir aqui Romanos 12, 7. Se ministério, está dizendo aqui, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Né? Essa palavra aqui, ministério, no grego, quer significar a diaconia, o serviço. O ministério é um serviço. Né? Então, qual que é o conceito aqui? O possuidor do dom é motivado, não é pelos homens, não é pelo pastor. Tem gente que faz achando que está fazendo para o pastor, né? Mas não, o possuidor do dom é motivado por Deus para ser o canal através do qual ele supre necessidades práticas, não necessidades espirituais, de indivíduos, grupos ou de uma situação. No grego, essa palavra diaconia quer dizer um serviço ativo, não passivo, feito com uma atitude voluntária. Então é de bom grado, ele quer fazer isso, sendo um voluntário. Então, quais são as características principais desse dom aqui? Aí eu vou ler aqui, porque são muitas. Né? Aí, se você se identificar aí, você pode trazer isso para você. Ou se você não entender alguma coisa, a gente vai debatendo aqui. Ó. Características principais desse dom de serviço. Né? A pessoa discerne a necessidade e toma iniciativa de supri-la. Ela quer que o negócio seja feito. Né? Ela faz o mais rápido possível, envolvendo física e mentalmente. Hoje as pessoas não são atraídas por esse dom de serviço porque elas querem fazer do jeito delas, no tempo delas, quando ela estiver disponível. Não é esse o sentido desse dom aqui. Não se importa com seu cansaço físico, tem dificuldade para dizer não, procurando substituto, caso ele próprio não possa atuar. Assim, assume atividades além da sua disponibilidade, com recursos financeiros próprios, se necessário. Aceita a autoridade, se bem mandado, entre aspas, convicto da necessidade de testemunhar pela vida cristã autêntica, e ele quer ser o responsável. Geralmente ele fala, deixa comigo que eu vou resolver.
Os erros agora, quando a pessoa quer tanto fazer que ela acaba errando. Negligenciar a família e o seu próprio crescimento espiritual é um erro comum. Não estabelecer prioridades adequadas também é um erro comum. Levar a cabo tarefas para quais lhe falta conhecimento técnico. Se eu quiser mexer em alguma coisa de energia aqui, eu não vou conseguir. Aí eu vou tentar, e eu posso botar fogo aqui na igreja, né? Melhor não mexer com isso. Mas tem gente que quer mexer, vou ver no YouTube, vou fazer isso, fazer aquilo. Enquanto não mexer, não sossega. É um erro, é um perigo. E quando esse dom ele é mal entendido, o que acontece? A pessoa às vezes se acha autossuficiente, ela quer fazer tudo, ela consegue fazer tudo, quer abraçar tudo. Né? Às vezes ela pode ser uma pessoa intrometida, ou um crente pouco espiritual, que aí ele quer balancear, né, a sua vida espiritual fazendo coisas para a igreja. Às vezes a pessoa quer aparecer, sendo uma autopromoção, ou às vezes a pessoa pensa mal dos outros porque não faz aquilo que ela está fazendo. Então aqui é o primeiro dom, o serviço, a diaconia, o ministério de diaconia, de servir. Segundo dom é a ajuda, antílepsis. 1 Coríntios 12, 28. Olha, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, nós vamos ver um pouquinho, né, lá na frente, no finalzinho, sobre isso. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. E aqui vem a nossa palavra, socorros. Governos, variedade de línguas. O que esse dom aqui significa? O possuidor deste dom é motivado por Deus, todos eles é motivado por Deus, nunca é pelo homem, para ser o canal através do qual ele ajuda uma pessoa que precisa. Ele supre a necessidade de apoio ou completar tarefas. É o dom de socorro, é o dom de ajuda. No grego, essa palavra aqui, antílepsis, refere-se à obra de Deus, trazendo sua ajuda de graça. Nós somos ajudados por Deus com a sua graça e poder para suprir a necessidade de alguém por meio de uma pessoa que ele dirige. E aí a necessidade ela pode ser variada. Necessidade de alimento, necessidade financeira, né? Das mais simples, vamos falar aqui, ajudar numa mudança, ajudar a bater uma laje. Essa pessoa está aqui, ela está querendo ajudar nisso. Características principais. É sensível a necessidades práticas, olha, na praticidade. Desde que haja um pedido específico e esteja claro de que se quer sua ajuda. Que se não querer ajuda, ela não vai ajudar. Faz conforme a preferência do ajudado, não aquilo que ela quer fazer, sendo prestativo e serviçal no corpo de Cristo. Prefere tarefas que não requerem preparativos prévios ou organização detalhada, fornecer condução, preparar lanches, concertos e trabalhos domésticos. Esforça-se em fazer conforme prefira o ajudado. Não toma iniciativa, porque ela não quer ser o responsável, porque ela quer auxiliar. Então, essa pessoa está sempre ajudando alguém. Né? Alguém que está precisando de ajuda, ou alguém que está acima dela, um líder, vamos dizer assim. Alguém que foi colocado para poder resolver algum problema. Ficando satisfeito quando utiliza seus dons e talentos para auxiliar outros no corpo de Cristo. Deixa em segundo lugar seus próprios interesses. Não faz questão de aparecer. Esforça-se para fazer o melhor, mesmo que seja alguma coisa para a qual não esteja preparado. Ela é maleável para aprender e adaptar-se a situações. O que eu posso fazer por você? Então, essa pessoa com características principais para esse dom aqui. Né? Erros. Desvalorizar-se,
por achar que não tem dom. Todo crente tem pelo menos um dom. Sem dom ele não fica. Ressentir-se para com Deus. A imprudência, às vezes, quer ajudar uma pessoa do sexo oposto e acaba se enrolando. Assumir liderança para ajudar. Né? Porque, às vezes, essa pessoa que tem esse dom, ela não tem a capacidade de liderar alguma coisa. Ela quer ajudar por trás dos panos. Quando esse dom ele é mal atendido, né? A pessoa quer abraçar o mundo, quer pegar tudo e não consegue fazer nada, não consegue abraçar nada. Se torna uma pessoa sem iniciativa, às vezes um interesseiro, um orgulhoso, ou alguém pouco espiritual, que quer balancear a sua vida tentando ajudar alguém. Terceiro dom de misericórdia, eleon. Voltando lá em Romanos 12, versículo 8 agora. Se alguém puder ler para nós. Olha só o adjetivo que a palavra de Deus traz para quem quer exercer esse dom de misericórdia. Né? Alegria. O voluntariado é fazer com alegria. Esse dom aqui de misericórdia é muito interessante. Por quê? O possuidor deste dom é poderosamente motivado por Deus para ser o canal através do qual ele suprirá necessidades do próximo que sofre mental, física ou espiritualmente, quer ser um instrumento de Deus, compreendendo e aliviando o sofrimento alheio. Então, nós vemos que a pessoa que está sendo direcionada a esse dom de misericórdia, ela está numa situação ruim. Ela está sofrendo por alguma coisa. No grego, essa palavra aqui, eleon, ela literalmente quer significar mostrar misericórdia como Deus a define. Ou seja, como está de acordo com a sua verdade, aliança. Ele quer agir como Deus agiria. Deus é misericordioso, né? Então, a ação reflete a ação de Deus. Características principais. Identifica-se espontaneamente com o aflito, é atraído pelos aflitos e sente na pele o que eles sentem, esquecendo-se de si próprio. É sensível àquilo que machuca outros, atos, palavras, atitudes. Manifesta compaixão genuína em ações cristãs práticas. Relaciona-se fácil e espontaneamente até com pessoas consideradas difíceis e marginalizados, quando sente que são vítimas de problemas e precisam de compreensão. Erros desse dom aqui, pessoas podem cometer. Tem dificuldade para poder dizer não. Tende a não ser firme na disciplina, porque sente tanta compaixão que acaba passando a mão na cabeça. Menosprezar quem não tem este dom é um erro. Orgulho por compreender bem a outros. Aquela pessoa que quer se orgulhar do dom que tem. Né? Não quer trazer glória para Cristo, mas glória para ela mesma. Quando o dom é mal entendido, a pessoa pensa mal dos outros. Dos outros, diga-se aqui, às vezes aquela pessoa que não está ajudando, né? Ou até aquela pessoa que está precisando ser ajudada. Vê alguém na rua aí, esse cara aí, não sei porque ele está na rua, entre outras palavras, né? É um julgador, não assume responsabilidade, uma pessoa fraca, uma pessoa dirigida por emoções. É o dom de misericórdia, o terceiro dom. O quarto dom de profeta. Olha só, tem profeta hoje? Tem? É a palavra profeteia. Versículo 6 aqui de Romanos 12. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, o que significa esse dom aqui? Em um sentido mais amplo, profeta é alguém que fala da palavra de Deus.
Não era essa a atribuição do profeta? Falar aquilo que Deus direcionava ele a falar. Em um sentido mais restrito, são homens que Deus levantou na época do Antigo Testamento. Qual que é o seu profeta preferido, Rinaldinho? Samuel? Será que ele era marombeiro assim, igual você? Aceita até com a camisa aí, maromba. Qual que é o seu profeta preferido, Bernardo? Deu branco? Depois você me responde então. Né? Eles eram usados... Porque ele foi levantado a fazer o propósito. Muito boa, é um dos meus preferidos também. Uhum. É um livro prático, né? Você vê a história ali, você vai trazendo para a sua vida. Né? Mas eram homens usados para trazer revelação de Deus para seu povo e para a humanidade. Né? O povo andava fora dos caminhos de Deus, Deus levantava um profeta, o profeta falava com o povo para o povo voltar-se novamente para Deus. Né? Depois deles, lá no Antigo Testamento, acaba com quem? Quem é o último profeta? Malaquias. Aí depois tem o período interbíblico, onde não tem nenhum tipo de profecia mais. E aí alguns falam que são 400 anos, 410, 420, 430. Né? Está na faixa dos 400. Aí quem é o primeiro profeta que vem aparecer no Novo Testamento? João Batista. Jesus também é chamado de profeta, porque ele falava aquilo que o Pai lhe revelava. Depois de Cristo, encontramos o dom de profecia e pessoas chamadas de profeta. Mas no sentido de profeta, ser alguém levantado por Deus para trazer a palavra, aí Jesus não foi o último, não. Aí continua. Eu sou um profeta. Walter é um profeta. Quem fala da palavra de Deus, ele é chamado de profeta. Né? Mas como canal de revelação, aí nós não temos mais profetas. Né? Tudo já está revelado no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Nada pode ser tirado e muito menos acrescentado. Então, nesse sentido, não mais. Oi? Isso. Se ele alega que é uma nova revelação, você pode... Isso. Né? O profeta, profeteia, ele é motivado por Deus para ser seu porta-voz, para ele suprir necessidades espirituais de indivíduos ou grupos de reconhecer seu erro e voltar para o caminho certo, confrontando-os aqui com a verdade de Deus, que está na palavra de Deus. Então, características principais. A sua opinião tem base na Escritura, na palavra. As usa para apontar o erro e mostrar a direção certa. Entende ser autorizado por Deus para isso. Tem expressão incisiva, persuasiva e franca. E encara pessoas, problemas de frente a frente. Confronto. As pessoas, principalmente neste mundo de hoje, elas não entenderam ainda que o evangelho é confronto. Né? E quando você confronta, ela se sente acuada. Ela não quer ser transformada, ela quer recuar. Preocupa-se com a vontade, planos, propósitos de Deus, quer compreendê-los e transmiti-los. Os propósitos de Deus que estão na sua palavra é a sua bússola. Interpreta as Escrituras e aplica ao contexto do ouvinte. Identifica, define e repudia o mal. Repreende para corrigir o erro. Identifica-se com o pecador, porque ele é um pecador também. Promove e incentiva o quebrantamento de outros.
combate a injustiça, defende o inocente e o pecador arrependido, fortalece a fé, encoraja outros. Tudo características de profeta. Erros aqui. Ater-se à repreensão. Aquela pessoa que machuca sem sarar. Ser exageradamente exigente, duro no lar. É um erro. Negligenciar o alimento espiritual. Chega aqui, abre qualquer coisa e alimenta as pessoas de qualquer coisa. Geralmente tem igrejas mais na linhagem bem neopentecostal que fazem isso. Se eu não me engano, até na Maranata é feito esse tipo de coisa. A pessoa vai lá, abre a Bíblia, o texto que cair, começa a falar. É uma pessoa legalista, por motivos escusos. Ela fala para poder agradar. E ela fala por si mesma, não pela palavra. Então são erros comuns, muito comuns hoje em dia. Quando o dom de profeta ele é mal entendido, a pessoa pode se tornar uma pessoa intransigente, antipática, dona da verdade, fria, insensível, maldosa, tem conclusões precipitadas, é desinteressado em indivíduos. O que ela quer é profetizar e é falar. Então é o quarto dom aqui, o dom de profeta. Quinto, exortação ou encorajamento, paráclise, está no mesmo versículo. No versículo 8, nós lemos o 6 ali, não foi? Foi. Então, o que exorta, faça-o com dedicação. Qual que é o significado desse dom aqui? O possuidor desse dom é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supre a necessidade que uma pessoa tenha de encarar realisticamente a própria situação e reagir. Se a pessoa está lá moribunda, passando por problemas, sozinho, entrando num estágio de depressão, aí tem aquelas pessoas que sempre tem uma palavra amiga, sempre tem um encorajamento, para balançar mesmo a gente, tirar a gente da situação, acomodada, Mas no grego essa palavra quer literalmente significar propriamente uma chamada feita por alguém próximo, ou seja, uma exortação pessoal que entrega a evidência que se levanta no tribunal de Deus. Deus está dando uma sentença, ele não quer te ver desse jeito. Ele vai lá e coloca alguém no seu caminho para poder te encorajar. Características principais: anima, encoraja, conforta, caminha ao lado do exortado, apoia e fortalece o fraco na fé e o novato na vida cristã, tem a capacidade de ver que a tribulação pode produzir níveis mais elevados de maturidade cristã, ou seja, a pessoa entende que a tribulação que uma pessoa está passando pode ser a chave que ela precisa para poder crescer na fé. Habitualmente participa de ministério de aconselhamento, porque as pessoas se abrem com elas de forma espontânea. Erros: não perceber a ação de Deus através do problema de outro. Lembra lá dos amigos de Jó? Foi o pecado. Pessoas quando você pensa no amigo, você pensa no quê? Eles ficaram lá uma semana com ele chorando, quebrantados. Oi? Não entendi. Depois, falaram lá o que queriam falar e foram embora. Tratar feridas superficialmente, sem tempo disponível adequado. Então, ajuda ele de qualquer forma, porque está sempre o relógio falando mais alto. Negligenciar, aparar o errado. Simplificar demais um problema. Tentar impor sua ajuda, ao ponto de ser chato. Novamente, situações embaraçosas com o sexo oposto. Criticar aos que não incentivam espontaneamente, aquelas que não estão fazendo nada.
E quando esse dom ele é mal entendido, essa pessoa ela é cega para a realidade. Ela não está entendendo que alguém está passando por um tipo de problema, né, e que em vez de encorajar, ela está nem aí. Manipulador da palavra, ou uma pessoa simplista, ao ponto de dizer que para resolver o problema é só levantar da cadeira. Nem sempre é assim. Sexto dom, esse aqui geralmente as pessoas não querem, né? Dom de repartir, de contribuir, né? É a palavra metadídome. Versículo 8 diz aqui, né? O que contribui, que faça isso com liberalidade. Não dizem que a parte do corpo humano mais difícil de se converter não é o bolso? Está aqui. Muitas vezes a gente não quer pedir esse dom para Deus. Mas o que significa isso? O possuidor deste dom é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supre necessidades materiais, individuais ou de grupos, tomando a iniciativa ou colaborando com outros para fazê-lo. Literalmente aqui é aquela pessoa que quer dar dinheiro, tempo, seja o que for, ela quer se entregar. Características principais: é motivada por Deus, nunca por ela mesma, nunca por ver a situação de alguém e ela acha que ela pode ajudar, é motivada por Deus. Reparte aquilo que tiver com pessoas necessitadas dentro ou fora do corpo, porque a sua primeira reação é contribuir. Ela quer ajudar de alguma forma. Percebe quando e onde Deus quer usar bens sob sua responsabilidade. Por isso que ela não cede a qualquer apelo financeiro, né? Qualquer palavra que ataca ali o coração dela para poder dar. Às vezes ela não tem esse discernimento, né? Que não dá, né? Ela pode estar sendo motivada por Deus a não dar, porque não é uma causa legítima, porque não é uma causa justa. É sustentador do trabalho missionário, sempre lhe ajudando de alguma forma a missões. Tem alegria se a sua oferta é resposta à oração, na hora certa. Aqueles milagres que Deus costuma fazer. Você ora num dia, né? Quando você menos espera, Deus te dá ali, né? E você cheio de alegre, cheio de sorriso, né? Oh, Deus! Eu já vivi bastante isso, viu? Percepção espiritual para necessidades materiais válidas. Então, uma percepção espiritual. Triste com crentes indiferentes a necessidades materiais legítimas. Sente responsabilidade de incentivar a generosidade de outros. Deseja ver o uso responsável do dinheiro do Senhor. Reparte, evitando publicidade. A selfie. Deu lá uma cesta básica, quer registrar. Às vezes ela faz isso anonimamente. A sua vida cristã autêntica inclui e requer liberalidade. É uma pessoa generosa. Não tem problema com relação a contribuir. Erros, riscos e perigos. Criticar a falta de atitude generosa. Isso aí é falta até de maturidade cristã. Tanto dela, como de quem não está contribuindo. Ceder a pressões para contribuir. Não pode ouvir uma palavra aí, pedindo, né, algum tipo de contribuição, ela vai lá dar, depois ela descobre coisas e acaba se frustrando. Tentar controlar projeto para o qual contribuir. Ok, pastor, estou dando aqui, ó, mas o senhor vai fazer assim, 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 assado. Erro, perigo. Limitar o exercício do dom por casamento. Às vezes aquela pessoa que quer dar, sem conversar com a DM, né? A Dona Maria. Existem casos. Ou a Dona Maria, né,
dá sem conversar com o PM, né? O pau mandado. Complicado, né? Casamento é construção, então tem que haver aí, ó, a reciprocidade. Quando o dom é mal entendido, a pessoa é uma pessoa pão dura, não generosa, egoísta, quer mandar no bolso dos outros, valoriza o material, não o espiritual. Sétimo dom é a didascalia, o dom de ensino. Versículo 7 aqui de Romanos 12. Né? Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O possuidor deste dom é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supra a necessidade que os irmãos do corpo de Cristo têm de entender melhor a palavra de Deus, tornando-a mais conhecida, compreendida e aplicada, levando o crente a afinar sua vontade com a vontade de Deus. Ou que é o bem, vamos dizer assim, popularmente falando, é a figura do mestre. No grego, essa palavra aqui significa literalmente um ensino aplicado corretamente. Uma doutrina cristã, né? Um ensino como se estende especialmente ao seu estilo de vida. Quais são as características principais aqui deste dom? A pessoa é preparada por Deus para esclarecer a palavra e indicar sua aplicação nos dias de hoje. Ela traz o conceito, ela traz aquilo que o nosso intelecto precisa saber, mas ela também traz a prática, o que nós devemos fazer. Preocupa-se em saber tudo sobre um tema bíblico e transmiti-lo. Não é aquela pessoa rasa. Ajuda na aplicação efetiva no dia a dia. Está ali disponível. Se algum irmão tiver alguma dificuldade, pode procurá-lo, que ele ajuda. Né? Prazer em pesquisar, estudar longamente as coisas de Deus, para poder repassar. Nunca para poder guardar para si mesmo. Pouca vontade para ensinar quando não se prepara adequadamente. E aí tem a diferença daquela pessoa, né, que faz isso porque não sabe fazer, porque tem vergonha de fazer, precisa ali de um tempo bom para poder fazer, né, e a pessoa que não quer fazer de qualquer jeito. Exerce seu dom entre crentes com algum grau de maturidade. Erros. Menosprezar outros com o ofício de professor na igreja. Nem todo professor na igreja é igual. Uns sabem mais, outros sabem menos. Uns gostam de usar recursos, outros não. Tem uns que nem sabem. Então, cada um tem uma didática, uma característica diferente. Então, é um erro fazer isso. Omitir a aplicação prática do ensino bíblico. Exercer o dom sem preparo bíblico. Aquele que vai dar uma aula de escola bíblica, né? Aí passa a semana toda sem fazer nada. Chega no sábado à noite, aí quer fazer. Orgulho espiritual ou intelectual. Ele fala de si mesmo. Não vive o que ensina. Ele ensina sem autoridade. Lembra lá a diferença do ensino dos fariseus e do ensino de Jesus? Qual que era? A autoridade. Quando o dom é mal entendido, a pessoa ela se torna vaidosa, autoconfiante. Pode abrir qualquer texto aqui que ela vai, né, desenrolar. Né? Quer falar, às vezes, nos mínimos aqueles detalhes que, às vezes, não precisa. A pessoa antissocial, pouco disposta a colaborar, porque, às vezes, ela acha que dar a aula dela ou ensinar aqui é o suficiente. É um inovador ou um revolucionário, né? Dois extremos aí totalmente. Oitavo dom, que é o dom de liderança. A palavra proistemi, ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Essa palavra aqui, proistemi, preside. Deus faz conhecidos seus propósitos e objetivos para um grupo ou igreja através, principalmente, dos membros do corpo com o dom de liderança, que estabelecem alvos a serem alcançados para a sua glória,
motivam, mobilizam os irmãos a trabalhar em união e harmonia. Então, eu costumo falar, as coisas levantam ou caem dentro da igreja de acordo com a liderança, com aqueles que presidem a igreja. Alguém que fornece, no grego aqui literalmente quer significar isso, alguém que fornece o modelo necessário para dirigir outros, ou seja, impactá-los positivamente pelo exemplo. É literalmente o que significa essa palavra aqui. Características. Tem visão. Pensa além do seu tempo. É capaz de visualizar alvos a longo prazo. Se não existir liderança em seu grupo, é motivado a assumi-la. Responsabiliza-se pelos seus liderados, no amor de Cristo. Não quer ser ele mesmo a causa. Ele é humilde, serviçal, está para servir. Motiva e mobiliza seus liderados a trabalharem harmoniosamente. Então, isso tudo vem de cima. Pessoa criativa, ou um grupo criativo, que vê soluções para o problema. Às vezes nem sempre práticas. Às vezes não é ele que faz, delega. Aceita modificações, porque na igreja nós estamos indo, com o mesmo alvo. Decide com rapidez, não gosta de administrar, às vezes paga o preço por uma decisão errada. Tem coragem de enfrentar riscos e a solidão da liderança, que é muito comum. As pessoas não se achegar aos seus líderes. Erros. O dom não produz líderes imediatamente. Bernardo não vai levantar ali de uma hora para outra, e vai ser líder. Não, isso é falta de maturidade cristã. Não cooperar quando não está liderando. Supervalorizar-se. Não entender o sentido do serviço, de ser servo. Confiar demais em suas ideias. Não aceita ideia de ninguém, porque quer fazer somente de acordo com as suas ideias. Deixar de contar com colaboradores, quer fazer sozinho. Ou às vezes com um número de pessoas menor do que deveria fazer. Lançar alvos difíceis demais. Envolver-se demais com a obra, além dos seus limites físicos. Aí causa estresse. Se acontecer isso comigo, você pode reparar que eu estou ficando amarelo. Aí eu tenho que ficar uns 3 dias de cama. Aí volta ao normal. É a tal da síndrome de Gilbert. Posso me estressar muito não. Não sei se vocês vigiam, eu sou pastor aí. Aí hoje em dia não é estresse não. Hoje em dia tá bom assistir. Comunhão fraca com Deus. Diabo ataca, ele cai. E Spurgeon vai dizer que se um homem ele é fraco na sua comunhão com Deus, ele é fraco em tudo. Esse lado é fácil para Satanás. 9, administração ou governo. Alguém abre para mim aí 1 Coríntios 12, 28, para eu beber uma água. Essa palavra aí, governos, kubernetes. O possuidor deste dom é motivado por Deus a pensar nos problemas da igreja, em busca de soluções práticas e no planejamento dos trabalhos para atingir seus alvos, aliviando a carga do pastor. Então, aí, dentro da nossa igreja, nós temos o conselho, que é liderado pelo pastor, e pelos presbíteros. Está aqui, administração. São os presbíteros. Oi? Regentes.
que administram, que regem. O pastor é o presbítero docente, o ensino. Então, literalmente, no grego, significa alguém que dirige ou guia ali um navio. O chamado divino que capacita alguém para liderar em assuntos relacionados à igreja. Características principais: visão prática, planeja, organiza o trabalho, colabora com outros, prefere trabalhar sob liderança, não sendo líder ao mesmo tempo. Às vezes, alguém está ali dando as ordens, não é sempre ele. Busca ideias realizáveis, alvos nítidos e realistas, planeja detalhadamente o uso dos recursos, organiza ideias, assume liderança na falta de outro, porque não tolera desorganização. Kubernetes, aliás. Tem capacidade para distinguir o que pode ser delegado ou não. Às vezes querem dar uma tarefa para o Rinaldinho que ele não é capaz ali, dentro da sua estrutura física, de fazer. Mas o Breno é. Então ele consegue ali enxergar isso. Introduz mudanças quando necessárias, pisa no freio quando necessário. Ideias impraticáveis. Aí são 4 tipos de administração que o governo. Tem aquele que é um idealizador, realizador, leva a ideia adiante, ideias próprias ou de outros. Às vezes vai numa igreja, ou está sabendo de alguma coisa que está acontecendo em algum lugar, aí ele vai lá para poder ver, extrair aquilo que é bom, jogar fora aquilo que é ruim, e traz para o meio do seu povo. Realizador, aquele que põe a mão na massa, realiza ainda aquilo que não foi realizado. O realizador mantenedor, que ele quer pegar uma ideia que já está sendo feita na igreja, e ele quer melhorar essa ideia. Introduzir modificações após investigação. E tem aquele que é o mantenedor, que é o paciente, fielmente mantém projetos de trabalho. Pastor, estamos com 50 pessoas aqui, pastor, tá bom. Vamos ficar aqui, não vamos mexer com evangelismo, trazer mais pessoas, não. Esse é o mantenedor apenas. Erros. Não sintonizar com o líder, valorizar mais projetos do que pessoas, descuidado espiritual, irritar-se ao trabalhar com desorganizados, ou recusar-se a fazê-lo, convencido da sua opinião, aquela que não aceita crítica de jeito nenhum. Quando o dom é mal entendido, ele é minucioso demais, intrometido, sabe tudo. Sempre na igreja tem aquele que acha que sabe tudo. Insensível, duro, ditador, obstrucionista, preguiçoso, insistente, mandão. Esse é o dom de administração, ou governo. 10, evangelistas. Um dia, um amigo me falou, hoje pastor também, que dentro das características dessas aqui, que Deus deu à igreja, o evangelista seria esse dedo aqui, ó. Não por ser aquele que é apontado, mas porque se for pegar a mão assim, ele é o que chega na frente. Ele é o primeiro. Ele está lá antes dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 11. Alguém lê para nós? Então, o possuidor deste dom, que não é para todos, é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supre a necessidade espiritual de uma pessoa sem Cristo. Olha só. Toma a iniciativa de apresentar Jesus e a salvação nele. Esse aqui, ele aproveita as oportunidades. No grego, literalmente, é alguém com um chamado vocacional de Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. O evangelista. Evangelistas. Características principais. Encara o mundo como Cristo fez, buscando pecadores. Compartilha o Evangelho com não crente de maneira atraente e compreensível,
espontânea e alegre, tem facilidade em perceber quem está prestes a se converter, tem satisfação em comunicar a mensagem da salvação, lança os pecadores ao desamparo para que procurem a Cristo. Erros. Interesse estatístico, é o pragmático, quer fazer de qualquer jeito ou do jeito que está dando certo. Usar truques ou admitir qualquer meio. Um truque muito utilizado hoje no meio das igrejas é a hipnose. Pastores estão cada vez mais buscando se capacitar na área da hipnose para poder lidar com as pessoas, no púlpito. E aí você vê muitas coisas. Às vezes a pessoa está lá, coloca a mão e cai, você acha que é o Espírito Santo? É uma técnica de hipnose. Então é muito usado. Truques. Menosprezar outros aspectos da vida cristã. Ensino da palavra, o auxílio material aos necessitados. Descuidar-se da vida no lar. Tem mais tempo para a igreja do que para o lar. Negligenciar suas obrigações. Mau testemunho. Negligenciar o próprio crescimento espiritual. Pensar ser um super crente. Quem não está falando de Jesus, para ele não serve. Situações embaraçosas com o sexo oposto. Quando o dom é mal entendido, ele é uma pessoa maçante, porque fica insistindo no evangelismo. Omisso. Tempo somente para evangelizar. Descuida da família, descuida de outras coisas. Negligente em relação aos serviços da igreja e ovelhas. 11º, é o dom de pastorear, poimaino, mesmo versículo 11 aqui, pastores e mestres. O possuidor deste dom é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supre a necessidade espiritual do crente, de crentes novos ou antigos, que carecem de crescimento, amadurecimento na fé. Na verdade, todos nós precisamos disso aqui, crescer e amadurecer na fé. No grego, literalmente significa alguém que o Senhor levanta para cuidar do bem-estar total de seu rebanho, o povo do Senhor. Características principais: faz o discipulado no tempo que for necessário. Assume responsabilidades pelo recém-convertido, fraco na fé, quem andar com ele. No passado, eu me lembro, em 2006, quando eu me converti, em 2007, aliás, tinha a figura do pai espiritual. Você tinha que ali escolher alguém para ser o seu pai espiritual. Você era novo na fé, precisava amadurecer. E aí, depois de um tempo, você andava com suas próprias pernas. Hoje em dia, dentro da nossa denominação, não existe mais esse tipo de coisa, Aceita-o independentemente do trabalho que dará. Preocupa-se com o entrosamento das novas ovelhas no rebanho. Evita que as ovelhas se alimentem de ervas daninhas. Corrige. Erros. Privilegiar alguns relacionamentos em detrimento de outros. Aquele pastor que quer dar preferência para um certo grupo do que para outro. Geralmente, aquele grupo que tem mais condições financeiras, Negligenciar a visão e a tarefa evangelística da igreja. Não incentiva a igreja a isso. Negligenciar a família, por não gerenciar o seu tempo. Relacionamento pastoral constante com o sexo oposto, até resultar em situações embaraçosas. Tem muito. Tender a limitar o crescimento da igreja por falta de tempo, aquele mantenedor. Quando o dom é mal entendido, não trata todos igualmente. Relacionamentos diferentes, uma pessoa insensível. 12º, nós falamos aqui no domingo, é a filoxenia. 1 Pedro 4,9, foi até o texto que nós lemos também. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração.
O possuidor deste dom é motivado por Deus a ser um canal através do qual ele supre a necessidade que outros sentem de acolhimento fraterno. Acolher. Alguém que dá amor ao próximo, mesmo que seja um estranho. Literalmente no grego quer significar isso aqui. Ó. Características principais. Abre seu lar, oferece refeição, repouso. Sem sua própria casa, busca meios alternativos para acolher. Às vezes ele não pode fazer, porque está reformando a casa, ou já tem gente em casa, mas ele procura alguém para poder ajudar. Facilidade em fazer o hóspede se sentir em casa. Preocupa-se com os visitantes na igreja, que se sintam bem, ambiente acolhedor. Preocupa-se com os crentes longe de seus lares, né, aqueles filhos adotivos, mais interessado no hóspede do que em si próprio. Oferece seu melhor sem ficar constrangido. Gosta de hospedar servos do Senhor a serviço, pastores, cantores, em geral. Erros: ser explorado ou ser mal interpretado pelo seu cônjuge. Aceitar preconceitos sobre suas insuficiências para hospedar. Às vezes a pessoa não se acha digna ou acha que não tem condições para hospedar. Constranger familiares, insistindo no exercício frequente do dom. Se possuidor do dom for homem, fazer pouco caso das preocupações da esposa. Às vezes não avisa a esposa que está chegando gente a tomar um café que seja. A esposa está lá com os cabelos em pé, com a casa, né, furacão, a pia toda suja, né, e é pega de surpresa. Situações embaraçosas com o sexo oposto. Sempre tem uma situação embaraçosa. Quando o dom é mal entendido, né, ele se torna uma pessoa desleixada, ou um hospedeiro oficial. Ninguém pode hospedar, não. É somente essa pessoa. Ela quer aparecer, ou ser informal demais, ou irreverente. 12º. 13º e último é o dom de intercessão. Alguém abre para nós aí 1 Timóteo 2, 1. São 3 palavras aqui, né? Súplicas, orações e intercessões. Essa palavra aqui, intercessão, é essa palavra grega, enteuxis. O possuidor desse dom é levado por Deus a descobrir problemas e oportunidades na vida de crentes e não crentes, sendo poderosamente motivado pelo Senhor a ser um canal através do qual é focalizado o seu poder sobrenatural nessas pessoas, orando em seu favor, confiante em seu poder e fidelidade. Né? Tem sempre aquela pessoa que a gente está pedindo oração, que a gente reconhece que essa pessoa ela é mais ali, íntima de Deus, está mais perto de Deus. Né? Sabe ali os caminhos, né? Literalmente no grego, é alguém que clama por uma intervenção liderada por Deus, marcando a interseção entre o céu e a terra, pois reflete a vontade específica do Senhor. Características principais: deseja orar frequentemente e faz com prazer. Orar não é um peso. Ora informalmente em meio a diversas atividades. Tem gente que a estratégia é botar ali alguns alarmes no celular. Deu alarme, ela está orando ali, independente do local que ela esteja. Né? Geralmente a gente vê isso, né, sem alarme nos muçulmanos. Né? Já vi muçulmano aí no jogo de futebol, no meio do jogo, ele se ajoelha ali, faz as suas orações. Separa tempo para ficar a sós e orar. E se sente frustrado se não consegue.
de acordo com a necessidade do dia. Disposto a levantar-se de madrugada para orar, ser movido por Deus. Feliz em longas horas de oração, apesar do cansaço mental e físico. Um ministério sério de intercessão é trabalhoso. Eu não lembro se foi John Wesley, que disse que se ele não gastasse pelo menos 4 horas direto no seu dia em oração, o seu dia era um dia perdido. Acho que foi ele que falou. E eu acho que, se eu não me engano, é na casa dele, na Inglaterra, que tem lá as marcas do seu joelho no chão. Anseia saber de motivos de oração e os leva a Deus. Não esquece. Tem ali o seu caderninho, ou tem um quarto lá, como a nossa irmã Marisa tem lá com os seus pedidos de oração. Isso. Identifica-se com aquele pelo qual intercede. Ora com autoridade em seu favor. Sente-se responsável perante Deus. Erros. Insistir que outros orem tanto quanto ele. Eu oro 4 horas por dia, você tem que orar igual eu. E põe como regra. Menosprezar aqueles que não têm este dom. Vaidoso por receber de Deus tantas respostas. Não guardar sigilo, retransmitindo informações pessoais para que outros orem também. Ser passivo quando Deus requer ação. Me lembro de um pastor de uma igreja que eu visitei lá em Ribeirão Preto. Durante a pandemia aí, ele percebeu que vários jovens estavam se suicidando. E tudo no mesmo lugar. Eles iam no shopping, subiam lá no último andar, lá no terraço, lá no final do shopping lá, e se jogavam. Aquele homem percebeu que era uma situação espiritual. O que ele fez? Convocou os jovens da cidade de inúmeras igrejas, foram lá e fizeram corrente de oração. E ficaram lá, dia e noite, noite e dia, orando, intercedendo. Ação. Não houve mais casos de suicídios naquele lugar. E agora, e o dom de apóstolo? Para a gente poder encerrar aqui. Nós vimos lá, foi o único que nós falamos. E está aí entre aspas. Por que está entre aspas, Rinaldinho? Porque não tem mais? Por que não tem mais? Só os 12? Paulo não era não, então? E o Valdomiro? Você é herege? Vamos ver aqui, para a gente poder encerrar. Na língua grega, apóstolo quer dizer enviado, alguém que é enviado. Seja qualquer pessoa enviada para qualquer tarefa, não está falando somente tarefa do reino, não. É um apóstolo, entre aspas, no sentido normal da palavra grega. No grego clássico, a palavra era usada para significar muitas coisas, mas principalmente a ideia de alguém que era um mensageiro de Deus. Sendo usado até na filosofia. Também para ter tarefas comerciais ou militares. Alguém que é enviado para cumprir alguma tarefa. Então, no Novo Testamento é usado para os 12. E além dos 12, Matias, que era um desses aí que estavam ali por trás, e o próprio Paulo, que encontrou com Jesus, que se tornou apóstolos dos gentios, dos que não eram judeus, mas que também ali eram povo do Senhor. Portanto, nesse sentido bíblico, não há mais apóstolos hoje. Por isso que não é tratado como um dom. Cessou. É porque é justamente isso. O número de apóstolos estava relacionado ao número de tribos de Israel, 12. Então, nesse sentido, não há mais apóstolos hoje. Porque é justamente o que o Walter falou. Os requisitos: ter andado com Jesus ou recebido dele um chamado direto para tal. E ter sido testemunha da sua ressurreição. Então, depois de Judas, Matias estava ali, foi escolhido ali dentro da tradição, da escolha deles ali, e Paulo. Fechou. Não tem mais. Isso. Exatamente. Depois de apóstolos, o que temos são pastores, presbíteros que propagam, divulgam e edificam a igreja sobre o fundamento
que os apóstolos lançaram. Sobre qualquer fundamento, não. Concluindo, então, irmãos, todos estes dons são exclusivos para o uso na obra de Deus e para a edificação da igreja. Então, sei cantar, sei tocar, mas não estou usando isso para a edificação do corpo. Não adianta nada você saber isso. Sei cozinhar, mas não estou fazendo isso. Sei costurar, não sei fazer qualquer coisa. Sei fazer bagunça. Podemos ter um ou mais de um, mas nunca todos. Se a gente tivesse todos aqui, seria uma pessoa perfeita, né? Não tem aquele filme que fala o que aconteceria se nós usássemos 100% do nosso cérebro, né? Assim também não podemos deixar de nos identificarmos com nenhum deles. Talvez você se identificou aí com algum ou alguns, né? Que é até uma pergunta aqui, ó. Você se identifica com algum dom? Se identificou com algum aí, Breno? Nem lembro. Então estava a nossa reflexão, né? Se identifica com algum dom. Se já orou a Deus para exercer o seu dom com mais zelo e compromisso, né? Ou até mesmo orou a Deus para que Deus te mostrasse qual que é o dom que você deveria exercer dentro do corpo de Cristo, né? Então, falando do Espírito Santo, e dentro desses dons, nós encerramos aqui. E a partir da semana que vem nós vamos entrar na Bíblia, né? Conhecendo a Bíblia agora. Desde a revelação, né, cânon, entre outras coisas, até a necessidade. Tem gente hoje que acha que não é mais necessário ter a Bíblia como a palavra de Deus. Vi até um vídeo hoje que fala que, né, Deus não está acima de nós, né? Não. Deus está no meio de nós, é igual a nós. Mas aí falou no sentido político, né? Deus acima de tudo, quis dar uma cutucada, né? Mas mesmo assim está errado. Falta palavra, né? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus abençoe sua vida, sua noite, te dê a graça, né? Final de semana nós estamos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.